Oi, galera linda do terceiro ano, bora então a gente continuar a nossa apostila de revisão. Página 5 agora, é o tópico 3, que são problemas diversos e interpretação. Então, algumas grandezas, elas podem ser relacionadas de uma maneira um pouco mais específica, preservando certas características de proporcionalidade. Por exemplo, uma forma utilizada para estimar a distância de um carro que está em velocidade, e daí ele tem que frear assim, repetidamente, é essa formulinha aqui, ó. Ela é dada por isso aqui, v ao quadrado é igual a 210 vezes a distância, tá bom? Então, vamos supor que depois de um perito analisar o rastro do pneu no chão, né? Descobriu que essa distância aqui é de 20 metros. Então, a velocidade aqui vai ser 210 vezes 20, né? Então, a velocidade aqui vai dar 42, aqui, 0,0. Daí, no caso, isso aqui a gente tem que tirar, então, a raiz quadrada, né? Vai ser em quilômetros por hora. Aí, a raiz quadrada disso dá 64,788 quilômetros por hora. Então, ele estava mais ou menos a essa velocidade aqui, ok? Então, a gente tem essas situações, assim, que a gente trabalha com essas formulinhas que dão umas relações proporcionais diretas. Observe que esse exemplo de grandeza e velocidade não são diretamente proporcionais, né? Se dobrarmos a velocidade, a distância percorrida até o carro parar não dobra. Então, elas não são diretamente proporcionais. Entretanto, a distância e o quadrado da velocidade são diretamente proporcionais. Aí aqui sim, porque a velocidade é o quadrado e a distância. Isso significa, por exemplo, que se eu dobrar a velocidade, dobra a minha distância, e assim sucessivamente, ao quadrado, né? Essa velocidade é traduzida da seguinte maneira: duas grandezas, no caso velocidade e distância, são ditas proporcionais quando existe uma constante em que essa velocidade, que no caso aqui é o v ao quadrado, que eu estou chamando de a, vai ser 210 vezes o d, que é igual a uma constante, vezes a outra proporção, a outra grandeza que eu tenho de proporção. Então, eu tenho aqui a grandeza da distância e aqui eu tenho a grandeza da velocidade ao quadrado, por exemplo. Se eu tiver um valor vezes essa distância para outra, eu tenho que essas distâncias são ditas o quê? Proporcionais. Então, elas são proporcionais. No caso, não a velocidade diretamente, mas sim a velocidade ao quadrado para a sua distância multiplicado por uma constante, que no caso aqui é 210, elas vão ser ditas grandezas proporcionais. Beleza? Então, a gente tem grandezas proporcionais como a área, por exemplo, a área de uma circunferência. A área de uma circunferência é π vezes o r ao quadrado. Elas são grandezas proporcionais. A área está proporcional ao raio ao quadrado. Por exemplo, na força, na física, da força eletrostática, ela é proporcional ao inverso do quadrado da sua distância. Então, a gente tem que a força, aqui é vezes. Então, a força é igual a uma distância ao inverso da sua... Isso, a força é uma constante vezes o inverso do quadrado dessa distância R aqui, né? Que é o raio, no caso. E também a gente tem distância, grandezas como o tempo em minutos, que a gente sabe que velocidade é igual à distância dividido pelo tempo. Então, se você fizer assim, ó, esse daqui para cá e esse aqui para cá, eu vou ter que o tempo é igual à minha distância, né? Vezes 1 sobre o v. Se essa minha distância aqui eu chamar ela de uma constante, k, então eu vou ter que o tempo vai ser uma constante k dividido pelo inverso da velocidade. Beleza? Então, elas também são grandezas proporcionais, mas aqui dessa forma, através dessas relações aqui que a gente estuda com essas áreas aí, a força, a distância, o tempo, beleza? Então, a gente tem essa situação aí. Então, para a gente aplicar esse tipo de conhecimento, tem alguns exercícios que estão lá na página 6 e nós vamos fazer juntos agora, tá? Vamos lá. Página 6, exercício 1. A cisterna de uma indústria, ela tem a forma de um paralelepípedo retangular com dimensões internas. Então, a gente tem paralelepípedo retangular, assim. E as dimensões internas dela é
8 metros de comprimento, 6 metros de largura e 5 metros de altura. Muito bem. Ela está vazia e será abastecida por uma torneira. Então, vai vir uma água aqui, uma torneira aqui, que tem uma vazão de 4 metros cúbicos por hora. É a vazão dessa torneira que vai encher esse tanque. Qual é a função que a gente tem em relação a essa altura que vai ser preenchida com o tempo em relação a essa vazão aqui? Qual é, então, a expressão que representa esse nível de tanque após ter horas? Quanto tempo, né, que vai ser enchido, então, esse tanque? Então, vamos lá, vamos através de volume. Volume vai ser o que aqui? É a base, a área da base, vezes a sua altura, H. Então, o volume aqui é 6 vezes 8, 48, vezes a altura H. Beleza? Porque ela vai enchendo a cada período um tempo. Eu sei que o total vai ser 5 metros, mas eu não sei em quanto tempo ela vai conseguir encher. Então, essa aqui, a altura não é a hora, tá? Aqui é a altura H. É a nossa altura em H aqui, tá bom? Essa altura aqui, tá bom? A gente chama de altura de H. Muito bem. Eu sei também que o volume, ele tem a vazão de, olha aqui, ó, 4 metros cúbicos por hora. Então, eu tenho 4 metros cúbicos por hora, aqui sim é hora, a vazão. Então, esses volumes, eles têm que ser o quê? Iguais, tá bom? Então, aqui no caso, é em tempo. Então, o volume desse aqui é igual ao volume desse aqui. Então, 48 vezes a altura que eu quero descobrir vai ser 4 vezes o tempo que vai levar para encher cada partezinha que eu quero avaliar aqui. Quanto tempo que vai dar? Então, a minha altura vai ser 4t dividido por 48. Se eu dividir aqui por 4 e dividir aqui por 4, eu tenho t, porque 4 dividido por 4 é 1, e 48 dividido por 4 é 12. Então, a expressãozinha aqui, ele demonstra o quanto tempo vai gastar para encher a altura, é 12 dividido por t, é a letra D. Tá aí, exercício 1, então, resolvido, beleza? Esse volume aqui é igual a esse volume aqui, porque em relação à vazão, que ela vai encher esse tanque aí dessa cisterna, né? Nesse paralelepípedo aí, com esse formato aqui. Beleza, galera? Então, exercício 2 agora. O exercício 2, eu acho ele mais tranquilo. Muitos processos físicos, tais como batimento cardíaco, taxa de respiração, apresentam escalas construídas a partir da relação entre superfície e massa, ou volume do animal. Essas escalas, por exemplo, consideram que o cubo da área S, então ele deu uma aqui, da superfície de um mamífero é proporcional ao quadrado da sua massa. Então, ele está falando que o cubo, eu tenho uma superfície ao cubo, ela vai ser o quê? Uma constante, que eu não sei qual é, e o quadrado da massa desse mamífero aí. Foi isso que ele fez, tá certo? Isso é equivalente a dizer que essa constante K, ele quer saber então, K, em relação à área, que é o S, pode ser escrita como a função de M como? Então, aqui eu tenho S ao cubo. Para eu tirar o ao cubo, para eu ficar somente o S, eu tenho que elevar tudo a 1/3. Porque, ó, aqui é 3 elevado a 1/3, e aqui vai ficar K, S ao quadrado, elevado a 1/3. Ó, 3 com 3 eu posso cortar, só sobra 1, então vai ficar só o S, que é o que eu quero. Aqui eu distribuo a minha potência. Vai ficar K elevado a 1/3 e o M, 2 vezes 1/3 dá 2/3. Acabou. Então, a resposta desse é a letra D. Tá aí, exercício 2 resolvido. Bora fazer o 3 agora? O 3 também é bem tranquilo, também é do Enem. Trabalha-se com proporção. Ele diz que para construir um contrapiso é como uma construção de concreto e utilizar cimento, areia e brita, ok? Então, a gente tem areia, tem a brita, que são aquelas pedras, e cimento. Daí, o cimento, ele usa uma parte. A areia, ele usa 4 partes, que ele falou. E a brita, ele usa 2 partes. Isso, 2 partes. Então, se você tem aqui, ó, o que vai acontecer aqui com você? Você tem que, para areia, você usa 4 partes de uma, né? Então, se o cimento é uma, então é 4 partes de cimento,
a areia. A brita, o cimento é uma, então é 2 partes de é 2 partes do cimento. Então, a gente está relacionando tudo ao cimento. E o C está aqui do cimento, que é somente uma parte. Então, eu sei que tudo isso aqui, ó, a areia mais a brita mais o cimento, ele disse que vai dar um volume de um caminhão na betoneira de 14 metros cúbicos. Então, isso é igual a 14 o volume dele, ok? A minha areia é 4 vezes o cimento, porque o cimento é uma parte só, então são 4 partes, então 4 vezes o cimento aqui corresponde à parte da areia. A brita é 2 partes do cimento e mais o cimento, que é igual a 14. Então, aqui a gente vai ter 6 mais 1, 7. Então, 7 partes de cimento é igual a 14. O cimento é igual a 14 dividido por 7. O cimento é igual a 2. 2 partes aqui, igual a 2. A proporção dele vai ser 2. Então, se aqui é 2, aqui a areia vai ser 8. A gente já coloca aqui. E 2 vezes 2 é 4. Então, a areia é 8, brita é 4 e o cimento é 2. Aí ele pergunta, qual é o volume de cimento em metros cúbicos na carga de concreto trazido pela betoneira? De 2 metros cúbicos. 2 metros cúbicos, a gente acabou de calcular. Então, essa é a resposta, a letra B. Beleza? Exercício, página 6, concluído. Tranquilos, né? Só o primeiro exercício que tinha esses detalhezinhos de avaliar as proporções. Muito bem. Página 7 agora, para a gente terminar o exercício em relação a esse conteúdo. Uma piscina tem 2 bombas ligadas a ela. Então, pensa aqui numa piscina. Estou desenhando uma piscina aqui assim. Não sei se é nesse formato. E ela tem 2 bombinhas. Uma aqui e a outra aqui. A primeira bomba, então vou chamar aqui B1 e essa aqui de B2. A primeira bomba, ela esvazia a piscina em 2 horas. Então, em 2 horas está vazia. A segunda bomba leva 3 horas. Então, 3 horas a segunda bomba. A piscina estará vazia em quantos minutos caso as 2 bombas sejam ligadas? Se eu ligar as 2, quanto tempo será que vai diminuir ali? Quanto vai gastar? Então, olha só. Em 1 hora aqui, ó, a bomba 1 demora 2 horas para encher tudo. Então, em 1 hora, ela vai fazer quanto? Meia piscina. Então, vou terminar aqui, ó, meia piscina em 1 hora, certo? E a bomba 2, ela gasta 3 horas para esvaziar tudo. Tá bom? Só que então quer dizer que em 1 hora, ela vai 1/3 só da piscina. Beleza? Então, as 2 ligadas em 1 hora vai ser o quê? Meia piscina mais 1/3 de piscina, que daí aqui a gente vê 6, 2 com 3 é 6, né? Porque são 2 números primos, dá já para multiplicar. 6 dividido por 2 dá 3, 3 vezes 1, 3. 6 dividido por 3 dá 2, 2 vezes 1, 2. Então, vai ficar 5/6, que é o volume em 1 hora. Que ela esvazia a piscina. Então, para a gente colocar a piscina inteira, a gente faz a regrinha de 3. Como? Se 5/6 é em 1 hora, então 6/6, que é a piscina inteira, vai ser em quantas horas? Então, esse vezes esse vezes esse. 5/6 de x, que é igual a 6/6 aqui, né? Que é o inteiro, que dá 1, vezes 1, que é 1 hora. Então, 5/6 é igual a 1. 1 vezes 1 é 1. Esse agora eu passo multiplicando, fica 5x é igual a 1 vezes 6, que é 6. E esse aqui agora eu passo dividindo. Então, fica 6/5. Isso é igual a 1,2 de hora. Beleza. É isso aí. Tá certo? É só você lembrar também até da parte concreta. Você tem um inteiro, vamos supor assim, bidimensional mesmo, em que você dividiu em 6 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá aqui. Aí, ó, 1, 2, 3, 4, 5 partes de 6, eu gasto 1 hora. Então, se eu pegar 1 hora aqui e dividir aqui, ó, nessas 5 partezinhas aqui, vai dar 1 hora, que é 60 minutos, dividido em 5, vai dar
12 minutos, né? Aí 12 minutos em relação a 1 hora vai ser quanto? Vai dar o mesmo resultado aqui, você vai ver que vai dar 1h20. Perdão, 1,2 de horas. 1,2 de hora. Beleza? É isso. Também é uma maneira também, ir pela lógica, né? Também dá para trabalhar. Terminamos, gente. Exercício 4 resolvido, página 7. Tá aí bonitinho, todas as continhas. Fui pelo processo mais longo, mas também mostrei que pelo processo lógico, raciocínio lógico, também chega no mesmo resultado. Tá bom? Beleza, galera? Ó, 1 hora dividido por 5 dá 0 aqui, ó. Que vai dar 0,2, 0,2 de hora, 0,2 de hora, 0,2 de hora, 0,2 de hora. Então, aqui também é 0,2 de hora. Então, o total que eu tenho aqui é 1 hora,2. Isso também poderia ter sido feito pelo raciocínio lógico, ok? Beleza? Então, a próxima aula a gente vai fazer funções e funções polinomiais. Nós vamos começar a estudar domínio, contradomínio, imagem, funções, vamos relembrar tudo isso. Vamos fazer também, relembrar funções afins, funções quadráticas. Então, é bem importante vocês participarem aqui dessa revisão, que essas funções caem bastante no vestibular, tá bom? Tanto a função afim quanto a função quadrática. E aí, a gente termina, então, o conteúdo de parte de revisão e a gente vai deixar sequências e progressões para depois do período de férias, se Deus quiser tudo dando certo. Tá bom, galera? Beijo!